Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Get Out of Your Mind and Into Your Life, ou Saia da Sua Mente e Entre na Sua Vida. Nós estamos aqui no capítulo 3 e hoje nós vamos falar sobre a necessidade que nós temos de evitar as experiências dolorosas. Esse é o capítulo 3, bem-vindo. Bom, para começar, é uma sensação muito comum das pessoas que estão passando por qualquer tipo de problema, aliás, uma experiência normal da vida, que a pessoa sinta que esteja lutando como se fosse um cabo de guerra com um monstro. Ele começa com esse exemplo, o capítulo. Então é como se a gente ficasse ali puxando aquele cabo de guerra e esse monstro seja muito forte, muito poderoso, e a gente ficasse puxando de um lado para o outro, fazendo força, e a gente sente assim que quanto mais a gente fortalece, mais a gente puxa, mais o monstro também está forte, ele também puxa do outro lado, e a gente nunca consegue vencer esse cabo de guerra. E a ideia desse capítulo, a ideia desse livro, é não que a gente fique forte o suficiente para conseguir puxar esse monstro e para poder ganhar essa guerra, mas que a gente simplesmente larga a corda. Não no sentido de desistência, mas de parar de brigar com algo que a gente não precisa. Então essa é a ideia que nós vamos trabalhar um pouco hoje. Então, primeiro, nós já discutimos no capítulo 1, no capítulo 2, nós tivemos alguns problemas de áudio no capítulo 2, se você ainda não viu, ele não funciona no speaker do celular, mas ele funciona no fone e ele funciona nos computadores, tá? Então volta lá, escuta para que você consiga acompanhar. Mas olha só, por que não funciona essa ideia da gente conseguir vencer esse monstro, para a gente conseguir interromper esses pensamentos? Bom, pela forma como a nossa mente funciona, pela forma como a linguagem faz com que os nossos pensamentos funcionem, a gente sempre está remetendo a uma questão dolorosa sem conseguir ganhar essa batalha. Agora, é normal que a gente acredite que é possível controlar os nossos pensamentos e é possível controlar as nossas emoções. E tem 5 razões que ele enumera por que isso acontece. Por que a gente tem essa crença de que é possível controlar as nossas emoções? De que é possível que eu esteja triste ou simplesmente parar de me sentir triste? Ou é possível, por exemplo, estou muito ansioso, alguém chega, acalme-se, ou pare de ficar ansioso. E isso não funciona. Agora, por que a gente acredita que isso funciona? Por que volta e meia a gente tem essa crença repetitiva? Então ele cita 5 razões. Primeiro, controlar as coisas, os nossos problemas, sempre funciona na nossa vida fora da nossa mente. Então, quando eu tenho um problema lá fora, eu tenho que resolver, eu tenho que pagar uma conta, eu me controlo, eu saio, eu pago a conta e eu volto para casa, funcionou, acabou o meu problema. Agora, isso não acontece na nossa vida íntima, mas o fato de acontecer na vida fora da nossa mente faz a gente pensar que também valeria para os nossos pensamentos e para os nossos sentimentos. Segundo, nós somos ensinados a tentar controlar os nossos sentimentos. Então você para e pensa aí, quando você era criança, por exemplo, os homens, se eles começam a chorar, os pais rapidamente falam, não, o menino não chora, para de chorar, ou para de sentir isso. Ou quando a gente está com medo, por exemplo, do escuro, alguém chega e fala assim, não, para de ter medo, não precisa ter medo. Então a ideia é de evitar uma emoção. Nós somos ensinados e adestrados a acreditar que é possível controlar as emoções. Embora a gente controlasse os pensamentos, isso nunca funcionou bem para os nossos sentimentos ou para as nossas emoções. Terceiro, quando a gente era criança, a gente olhava para aqueles gigantes que estavam do nosso lado, que eram os adultos, e eles pareciam dominar as emoções. Quando a gente olhava para o meu pai, por exemplo, praticamente eu nunca vi ele chorar. Então você tinha uma ideia, pelo menos não de medo, né? Então você tinha uma ideia de que o adulto ele consegue controlar as emoções, ele consegue fazer isso. Então você vem com essa ideia de que é possível que você faça isso também. Embora a gente, quando cresça, a gente perca essa ilusão e a gente percebe claramente que isso era uma forma de comportamento, que na verdade os adultos eles sentem e eles têm as emoções tão fortes quanto as crianças. Agora eles controlam o comportamento e dão uma aparência dessas emoções, desses pensamentos estarem mais controlados. 4. Quando a gente crescia, a gente foi bombardeado com a ideia de que é possível ser feliz apenas da ausência de sofrimento. Então você assistia um filme e aí o que acontecia? Tinha um vilão, tinha um monte de problemas e no final o que acontecia? Todos os problemas eram resolvidos e finalmente aquele mocinho era feliz. Então a gente assistiu histórias assim a vida inteira, em que para poder ser feliz, os problemas de todo o meio do caminho eles deveriam ser resolvidos. O vilão não existir mais, a ameaça ao planeta não existir mais e assim por diante. Nas propagandas a mesma coisa. Quando tinha propaganda de cigarro, era a ideia de estar sem preocupações fumando cigarro.
quando tem a propaganda de bebida, a ideia de estar sem problemas num bar bebendo. Então a gente vende-se essa ideia de que para que você relaxe, para que você seja feliz, para que você tenha satisfação, você tem que primeiro resolver todos os seus problemas e estar num ambiente em que não haja mais problemas. Então aquela ideia de estar numa praia, de estar fora, de estar viajando, em que a gente consegue se livrar temporariamente de problemas e aí sim a gente consegue relaxar e ser feliz. Então essa é a quarta ideia de por que a gente acredita que é possível sim controlar essas emoções e pensamentos. E 5, controlar as emoções e os pensamentos, ele funciona a curto prazo. Então, como isso te dá uma satisfação a curto prazo, como você tem essa recompensa de você conseguir controlar isso, pelo menos num espaço pequeno de tempo, você tem essa ideia de que isso vai funcionar a longo prazo também. O que não é verdade, porque nós já vimos, tem alguns estudos que mostram, e isso é a nossa experiência pessoal, a experiência dos pacientes, que você tentar controlar os seus pensamentos e sentimentos, isso a longo prazo não funciona, não dá certo. Então vamos supor que você tenha a ideia de que você não vale nada. Você tem esse pensamento, não valho nada, eu não presto. Você pode desenvolver, por exemplo, um comportamento, uma forma de lidar com esses sentimentos que é trabalhar em exagero. E aí você trabalha 14 horas por dia, 12 horas por dia, tentando provar que você vale alguma coisa. E isso a curto prazo funciona. Você ganha promoção, você é um cara que as pessoas elogiam. E aí quando a pessoa elogia, como você tem essa crença pessoal, a pessoa te elogia e você pensa, se eles soubessem que eu não valho nada, ou então assim, se eles soubessem que eu não estou aqui por merecimento, que eu sou uma fraude. E aí pode acontecer o que a gente chama de síndrome do impostor, que a pessoa está numa posição de destaque e sente que na verdade é uma fraude, que ela não deveria estar ali, então ela não se sente recompensada. E olha só que engraçado, um elogio faz com que a pessoa se sinta triste, porque no fundo ela sente que ela não vale nada, que ela não merece aquele elogio, então ela sente que está recebendo aquilo de uma forma inadequada. E aí, ela sentindo isso, ela volta àquela crença inicial de que ela não presta de verdade, e isso continua sendo reforçado. Então trabalhar em excesso não faz com que a pessoa mude aquela visão que ela tem dela, ou deixe de ter a dor de sentir que na verdade não vale nada, que não presta, etc. Então esse é só um exemplo. Então uma coisa que a gente precisa entender é aceitar que essas estratégias de evitação que a gente tem feito a vida inteira, de tentar parar de sentir triste, de tentar parar de sentir ansioso, de tentar parar com o medo da solidão, essas estratégias não funcionam adequadamente ou não funcionam como a gente gostaria que funcionasse. Aceitar que isso funciona. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que uma pessoa tem um medo intenso de cobras. E aí os amigos dela chamam ela para ir no zoológico, ela sabe que tem a sessão de cobras lá. Ela está morrendo de vontade de ficar com os amigos, de ver todos os outros animais, de se divertir, mas ela fica pensando no medo que ela vai ter quando ela chegar no ambiente de cobra, ou tanto que os amigos vão caçoar dela, vão brincar com ela, vão fazer bullying, porque ela tem medo de cobras, e aí ela fica lutando com aquela ideia, eu quero ir, mas eu não consigo, eu quero ir, mas vai ser desagradável, eu quero ir, mas eu vou sentir medo. De repente, ela liga para os amigos de última hora e fala que não vai mais. Como que você acha que ela vai se sentir imediatamente após cancelar com os amigos? Melhor ou pior? Aliviada ou mais tensa? Com certeza aliviada. Naquele primeiro momento, falou que não vai, sentiu aquele alívio de não fazer aquela coisa que estava provocando a ansiedade. Mas evitar o zoológico vai fazer com que esse medo dela, que na próxima vez que os amigos chamarem ela para ir no zoológico, ela evitar de ir vai ser mais fácil ou mais difícil? Qual que você acha? A chance dela evitar de ir no zoológico vai ser maior ou menor? Vai ser maior, porque ela fez dessa vez, sabe que se sente aliviada logo depois de cancelar com os amigos, então a chance dela evitar da próxima vez vai ser maior. Fazendo isso a longo prazo, você acha que o medo de cobras dela vai aumentar ou vai diminuir? Com certeza vai aumentar. Então, evitando aquele problema, evitando aquela dor, ela não vai ser só a perda de não ficar com os amigos, de ficar mais isolada, de não conseguir ver os outros animais, de não conseguir se divertir, a sensação de estar presa, mas ao mesmo tempo vai piorar o medo que ela já tem de cobras. Então, essa evitação
realmente não funciona, apesar de ser muito atraente. Eu vejo isso muito com falar em público. Então a pessoa tem um medo enorme de falar em público. Quando ela tem que falar em público, ela evita aquilo ao máximo. De última hora ela remarca, ela desmarca, ela deixa de fazer e aí ela sente um alívio intenso. Mas na próxima vez que ela for precisar apresentar em público, ela vai se sentir mais ansiosa e com a vontade de cancelar novamente. Isso acontece com gravar vídeo, isso acontece com qualquer outra coisa que a pessoa tem vontade de fazer e não vai em frente, não termina de fazer. E aí ele dá uma metáfora, que é a metáfora do tigre faminto. Então isso funciona da mesma forma como se a gente encontrasse um tigre, um filhotinho de tigre, todo bonitinho, lá na porta da nossa casa, e a gente obviamente vai resolver trazer ele para dentro. A gente começa lá a dar uma carninha para ele, um resto de carninha moída, e ele começa a miar toda vez que ele está com fome. Ele mia, você vai lá e dá um pedaço de carne para ele. À medida que ele vai crescendo, ele vai ficando mais forte, e aí ele começa a rugir todas as vezes que ele não recebe alimentação, que ele sabe que é hora de comer. E você começa a dar a comida para ele com medo do que ele pode causar, mas sem lidar com a situação de verdade, porque você sabe que em poucas horas aquela fome vai acontecer de novo e você vai ter que dar uma quantidade cada vez maior de carne para aquele tigre, porque senão ele pode te devorar. Por que ele usa esse exemplo? Porque a nossa dor que a gente está evitando é como se fosse, a evitação é como se fosse esse tigre. Toda vez que você alimenta ele, toda vez que você evita alguma coisa, você está dando comida, você está resolvendo ali durante um tempo, mas você sabe que em breve aquele tigre vai rugir de novo, você vai ficar morrendo de medo de novo do que ele pode fazer e você vai acabar alimentando ele novamente. Então o que ele propõe é a gente lidar logo com esse tigre, ao invés de ficar só alimentando ele e fazendo ele crescer. Bom, o que a gente pode fazer então? Você já entendeu isso, já sei que não funciona, e aí? O que eu faço? Então, primeira coisa, calma, não precisa ficar se julgando ou chateado porque você sempre fez isso e nunca funcionou, porque você está sozinho, porque você está sofrendo, você está deprimido. Se você está se sentindo assim, calma, você deu um tempo. Tem um monte de razões para você ter feito o que você está fazendo. A maioria das pessoas age da mesma forma, tentando controlar a depressão, tentando controlar a ansiedade, tentando controlar o medo da solidão. Então, o tempo todo a gente está tentando controlar. A maioria das pessoas fazem isso. Então, calma, não se desespere. Primeiro passo, se dê um tempo. Tá? Nós somos assim, existe uma série de coisas que fez com que a gente ficasse assim. Então não adianta você ficar com culpa, culpando fulano, culpando ciclano, culpando os pais, culpando alguém de estar tendo esse tipo de situação. Tá? Segunda coisa, a gente precisa aceitar a responsabilidade. Então o que significa responsabilidade? Quando a gente fala sobre isso, na maioria das vezes vem a ideia de culpa. Então a culpa de você estar assim é por causa disso. Responsabilidade é essa. Mas não é isso. Responsabilidade é a responsabilidade, ou seja, habilidade de responder. Então, responsabilidade significa isso. Você ter habilidade de responder à dor que você está sentindo. Então, se você aceitar que você tem a habilidade de responder, mesmo nas situações mais graves, mesmo que houve um crime, mesmo que houve um abuso, mesmo que houve algo completamente injusto, a habilidade de responder aquilo é somente sua. E se é sua, ninguém pode tirar de você a habilidade de responder ou a responsabilidade. É nesse nível que o ACT, que é essa filosofia, que é essa terapia, trabalha conosco, com a responsabilidade. Então vamos aceitar primeiramente que existe outra opção, além de ficar tentando parar de ficar deprimido, além de ficar tentando parar com ansiedade. Existe outra forma de lidar com isso e que essa outra forma pode ser muito frustrante por ser extremamente sutil, mas que ela pode funcionar. Então nesse momento eu não quero que você mude nada, eu não quero que você mude o jeito de fazer as coisas, eu não quero que você seja mais isso ou mais aquilo, ou que você deixe de fazer o que você sempre tem feito para lidar com seus problemas. Nós ainda não apresentamos as ferramentas para você poder fazer isso, mas eu quero que você tente notar o momento que você está tentando evitar uma dor. Os pensamentos que vêm, a hora que vem aquela vontade de você não fazer alguma coisa, ou que você deixa de fazer algo por medo, ou que você deixa de fazer algo por conta da depressão, ou por conta dos pensamentos deprimidos que vêm. Então comece a notar isso. Quando que isso acontece? Quais são os pensamentos que vêm? Quais são as emoções que estão vindo ao longo do meu dia a dia? O fato de eu culpar os outros, ou culpar a outra pessoa, ou culpar o chefe, ou culpar o emprego, ou culpar qualquer outra coisa. Para onde você tem transferido a sua responsabilidade? Porque ela, na verdade, ela é somente sua. Comece a notar quais horas do dia que você fica sempre culpando o outro. Ah, com esse trânsito assim eu não consigo ficar calmo. Ah, com essa pessoa controlando a minha vida eu não consigo. Ah, com esse vizinho fazendo barulho eu não consigo ficar em paz. Então comece a notar quais os momentos da sua vida que você está fingindo não ter responsabilidade.
E aí, no próximo capítulo, no capítulo 4, nós já vamos começar a ensinar o que você pode fazer sobre isso. Eu gostaria muito que você deixasse seus comentários, se você gostou, compartilhar esse vídeo, curtir, ajudar isso a chegar para outras pessoas. E semana que vem eu estou aqui com mais um capítulo do Get Out of Your Mind and Into Your Life. Até a próxima!